Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no terceiro trimestre de 2024 e o tema de hoje não poderia ser melhor e mais pertinente para as nossas vidas. Deus é santo. Você sabia que Deus é santo? É um artigo da revista Visão Missionária escrito por Carlos Arthur Coelho. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. E para tanto nós convidamos nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando conosco nesse instante. Alô, pastor Robson. Oi, Olá, gatinho. irmã Paulina, graça e paz, muito boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando, conectados nesse horário especial, onde todo sábado às 19h30 é apresentado um estudo da revista Visão Missionária e hoje com um tema bastante e mais do que sugestivo e especial. Deus é santo. E a irmã perguntou se você sabia que Deus é santo. Pois é, se você não tinha essa informação, Deus é santo e a proposta de Deus para nós é ser de santos porque eu sou santo. Então, nós vamos orar para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, que está assentada num tripé. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, famílias, em Tuas mãos. Suplicamos que o Senhor nos encha com a Tua graça, suplicamos que a santidade do Senhor seja a máxima da nossa vida, a intenção do nosso coração, a atitude de adorador do nosso coração seja ser santo porque o Senhor é santo e te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco nessa noite, Amém. usa mais uma vez a Tua serva Usa, nesse meu estudo, Deus. já estamos aí por volta de 3 anos e meio com esta programação. Já temos uma quantidade boa de pessoas que participam conosco, que acompanham os estudos, que são abençoados, compartilham os estudos, e esse é o propósito do nosso coração, levar o estudo da Tua palavra a mais e mais pessoas, cada vez mais e mais alcançando lares. Continua conosco, Amém. nos dê a Tua bênção, uma noite de paz, guarde a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém, Obrigado, irmã amém, Paula, amém. por essa oportunidade brilhante. É sempre uma alegria para o nosso coração poder participar e apenas a título de elogio, né? A irmã está muito bonita, viu? Ah, muito Deus te obrigada. abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço e até a próxima semana aí, se Deus quiser, tá certo? Amém, amém. Glória a Deus. Deus é santo, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2024, escrito por Carlos Arthur Coelho. Deus é santo. Eu fiz uma pergunta se você sabia que Deus é santo, porque constantemente, frequentemente, nós enfatizamos que Deus é amor. Deus é amor e pelo amor de Deus todos irão entrar nos céus, né? Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, essa Bíblia também ela diz que Deus é justo, que Deus é santo. E nós enfatizamos muito esse atributo do amor de Deus e nos esquecemos convenientemente de que Deus é santo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Então, entretanto, todos os atributos do Senhor, apesar de enfatizarmos sempre o amor, são igualmente importantes e revelam quem é Deus, revelam a essência de Deus. Então, Deus não é apenas amor, mais do que justiça, não é mais justiça do que amor, não é mais santidade do que justiça e amor. Deus é santo, justo e amoroso, compassivo, benigno, misericordioso, né? Então, Deus ele é totalmente santo. A santidade do Senhor, queridos, ela requer de nós uma resposta diante dessa santidade. Essa santidade, ela requer uma resposta de quê? De adoração, de imitação. Então, nós devemos ser santos como nosso Pai é santo, como nosso Deus é santo. Nós costumamos imitar os nossos pais terrenos, não é assim? Você normalmente se parece muito com os seus pais. Isso é natural. Você anda
de uma forma, você fala da mesma forma. Tem pessoas que são a cópia do pai ou a cópia da mãe. Você fala, você olhando, conversando com a pessoa, você ver a outra pessoa descritinha, né? Perfeitamente. Então, isso é por quê? Porque nós temos a tendência de imitar com quem nós nos relacionamos mais. Nós somos parecidos com as pessoas com quem nos relacionamos. Então, os nossos pais são a nossa referência. E Deus, queridos, Ele precisa também ser a nossa referência. A santidade de Deus nos convida à santificação, nos convida a um processo de imitação, de adoração, de devoção a esse Deus. A santidade de Deus, ela deve impactar diretamente a nossa vida e nos nossos dias comuns. Então, a palavra de Deus, em Isaías, capítulo 6, versículo 3, nos diz assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Essa foi a visão do profeta Isaías. A Bíblia diz que o profeta Isaías teve aquela visão maravilhosa de Deus assentado no seu trono e os serafins, os querubins adorando ao Senhor e dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória desse Deus. Toda a terra reflete a majestade desse Deus. Toda a natureza, em tudo nós podemos perceber a existência de Deus. Então, quando o profeta Isaías tem essa visão, queridos, essa visão ela impacta a vida do profeta Isaías. E o autor, ele faz uma pergunta para mim e para você. Ele faz o seguinte, o seguinte questionamento. Coelho faz o seguinte questionamento: mas o que significa santidade de Deus? O que significa santidade de Deus? É possível que um ser humano seja santo no sentido bíblico da palavra? Por quê? E o que é que você tem feito para progredir em santidade? Nós falamos que toda a terra está cheia da glória de Deus, que o profeta Isaías teve aquela visão impactante dos serafins adorando ao Senhor e dizendo: Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e que essa visão ela impactou a vida do profeta Isaías. Assim também como a visão, a consciência de que Deus é santo, de que Deus ele é perfeito, deve também impactar a nossa vida. A santidade do Senhor, em sua majestade, em perfeição, sua perfeita pureza moral, deve impactar, queridos, a mim e a você, quando nós temos ciência que estamos diante de um Deus santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que está a contemplar as nossas vidas. Então, por Deus ser santo, Ele é a antítese de todo mal. Ele é o contrário de todo mal, né? Jerry Bridges, em seu livro A Busca da Santidade, eu creio que deve ser assim, né, Jerry Bridges, assim descreveu a santidade do Senhor. A santidade é a perfeição de todos os seus atributos. O seu poder é poder santo. A sua misericórdia é misericórdia santa. A sua sabedoria é sabedoria santa. É a santidade de Deus, mais do que qualquer outro atributo, que torna verdadeiramente digno o nosso Deus de nosso louvor, de nossa adoração. Então, queridos, Deus é santo. Deus é santo. A misericórdia do Senhor é uma misericórdia santa. A bondade de Deus é uma bondade santa. A sabedoria de Deus é uma sabedoria santa. O poder de Deus é um poder santo, porque o nosso Deus é a essência da pureza, é a essência do amor, é a essência da santidade. Então, em virtude da santidade de Deus, nós precisamos ser santos. Deus não tem comunhão, em virtude da sua santidade, Ele não tem comunhão com o pecado. A santidade de Deus, ela tem um aspecto especificamente moral, ético.
Então Deus ele não tem, por conta da sua santidade, ele não tem prazer no pecado, ele não tem comunhão com o pecado. A Bíblia nos diz que só um pecado separa o homem de Deus. Então dessa forma, é empregada a palavra santidade, indica pureza e éticas imaculadas. Então a reação do homem ao se deparar, diante de um Deus santo, deve ser também a busca pela santificação em sua vida. Nós vamos, é a percepção de que nós somos profanos, que o homem não é digno de estar diante da presença de Deus, porque nós somos pecadores, mas glória a Deus, porque nós somos pecadores, remidos e lavados pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, que é o Verbo encarnado, né? Então, essa busca do homem, ela só encontrará solução, essa busca do homem para a santidade, porque é sim possível que um ser humano seja santo, no sentido bíblico, no sentido de uma pureza imaculada, de uma ética imaculada, quando essa pessoa ela busca se aperfeiçoar em Cristo. Porque senão Deus não estaria nos convidando a essa santificação. Quando o Senhor diz sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede perfeitos, né? Porque eu, o Senhor, sou perfeito. Deus nos convida à perfeição. Então, a pergunta que o autor faz para você, para mim e para você, é o que você tem feito para progredir nessa santidade? Nesse processo de santificação. Porque o processo de santificação, queridos, ele é contínuo. Nós fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi ali derramado na cruz do Calvário. Então, nós fomos purificados. Mas precisamos a cada dia, é preciso que Deus esteja lapidando as nossas vidas, limpando tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não louva, tudo aquilo que discerne do centro da vontade de Deus. Nós vamos ter um exemplo de santificação. A gente pega o exemplo de uma casa. Você faz uma faxina no final de semana na casa, limpa tudo, todos os cômodos, o canto, os pratos, tira ali dos armários, limpa tudo. A casa fica um cheiro, um brilho que só. Mas no decorrer da semana, o dia a dia, o entra e sai, o se alimentar, o sentar, o levantar, o deitar, requer de nós alguns cuidados específicos, como lavar os pratos, dar uma varridinha na casa, né? Forrar a cama. Então, nós precisamos a cada dia fazer alguma coisa para pequenas coisas, para manter a nossa casa limpa, porque nós fizemos uma faxina no final de semana. A mesma coisa é com a nossa vida espiritual. Deus ele nos purifica. Quando aceitamos a Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador, nós fomos purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia nos diz que os nossos pecados eles podem serem vermelhos como escarlate, que se tornarão mais alvos que a neve. Mas nós precisamos, queridos, a cada dia, diariamente, deixar que o Espírito Santo de Deus vá tirando as sujeirinhas, vá tirando a poeira, vá tirando ali a sujeira que está em algum canto das nossas vidas. Muitas vezes é uma mentirinha, muitas vezes é um deslize, um irar-se, um se magoar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. E aí a autora fala assim, o que é que tem a ver a santidade de Deus comigo? O que é que tem a ver, né, a santidade de Deus com as nossas vidas? Nós vamos para o que o profeta Isaías diz. Olha que nós falamos que a santidade de Deus, ela precisa impactar a minha vida e a sua vida. Isaías, no capítulo 6, versículo 5, diz assim, então eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, é a percepção que Isaías tem.
O que acontece com o profeta Isaías? Ele tem aquela visão da santidade de Deus, de quanto Deus é santo, dos serafins ali dando, né, esse louvor, essa adoração a esse Deus santo. Isaías, diante desse Deus, ele diz: ai, eu vou morrer, ai de mim, porque estou perdido, não tem justificativa para mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente percebe isso aí, queridos, que ao contemplar e ouvir os serafins declamando 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías faz essa confissão. E essa confissão precisa ser feita por mim, por você, diariamente. Essa percepção de que nós estamos diante de um Deus santo deve conduzir as nossas vidas para um processo de santificação, para a conscientização de que sem Deus nós não somos nada. A santidade de Deus fornece um padrão de vida para o seu povo, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então Deus, ele ordena: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Esse é o padrão de Deus para o seu povo. A santificação, a busca pela santificação, pela perfeição em Cristo Jesus. E como isso pode acontecer? Como esse processo de santificação pode acontecer? Nós explicamos, né? A gente vai ver isso perfeitamente ali em Isaías capítulo 6, versículo 7, que a palavra de Deus nos diz assim: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, a gente vai ver que Isaías tinha aquela visão, aí ele faz a confissão, né, de seus pecados, faz a sua confissão de pequenez diante de um Deus santo, poderoso, tremendo. E aí Isaías tem essa confissão e a gente vai ver que ali na visão há uma brasa viva tocando na língua de Isaías, na boca de Isaías, e disse: olha, isto aí tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e é expirado o teu pecado. Queridos, nós somos salvos por Jesus, que sendo Deus plenamente santo, morreu na cruz por mim e por você. Então é através de Jesus Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele viveu em perfeita santidade. Ele fez esse pecado por mim e por você, para que nós fôssemos feitos santos, separados de Deus. Nós fomos comprados com um alto preço, preço de sangue, e nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos redimidos e recebemos essa segurança que Isaías recebeu. Olha, eis que a tua iniquidade foi tirada. Eis que a tua iniquidade foi tirada. Então a gente precisa ter a ideia de santidade. Contudo, essa ideia de santificação, ela não deve ser entendida como uma forma negativa de separação do pecado. Mas a santificação, é isso que o autor diz aqui, ela possui um conteúdo positivo. E a santificação, ela precisa possuir esse conteúdo positivo em nossas vidas. E que conteúdo é esse? A busca da excelência de uma vida moral e ética diante de Deus e dos homens. Esse deve ser o conteúdo positivo que deve permear as nossas mentes quando nós temos a percepção da santidade de Deus e de que nós precisamos ser santos. É a busca pela excelência da ética e da moral diante de Deus e diante dos homens. Na cruz nós temos a reconciliação com o santo do pecador. Na cruz, perfeitamente, nós temos a reconciliação do justo, do perfeito, com aquele que é imperfeito, com o injusto. A gente tem a reconciliação do infinito com o finito, que é o homem. Nós temos a reconciliação do eterno com aquele que é temporal, com o homem que é temporal. Na cruz nós temos a reconciliação do pecador com um Deus santo, poderoso. Então, a cruz, queridos, a cruz é o centro da história e a reconciliação de
toda a humanidade para com Deus. Então a cruz ela enfatiza o santo, o majestoso, o zeloso por sua glória. A cruz não faz Deus nos amar. Foi o amor de Deus que fez ele dar o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Antes, seu amor por nós, ele produz e se revelou ali na cruz, quando Deus ele envia o seu único filho a morrer por mim e por você. Então, queridos, santos e sendo santificados. Santos e sendo santificados. Nós falamos que a santificação ela é um processo contínuo, que nós somos santos porque nós fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, mas nós precisamos nos santificar a cada dia. Se os nossos pecados eles foram pagos e perdoados, sim, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação ou o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Esse amor levou Jesus Cristo a morrer na cruz por mim e por você, a tomar as chaves da morte e do inferno, a nos dar vida eterna. E, sim, já somos diante de Deus e por Deus, não pelos nossos méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nós somos santificados, nós somos santos diante de Deus. Mas ainda, queridos, a Bíblia nos diz que nós vivemos neste mundo, mas precisamos ter a compreensão de que nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Isaías tem essa percepção e ele diz: ai de mim, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós somos santificados pela morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós fomos santificados por Deus, selados com o Espírito Santo de Deus. Contudo, nós vivemos aqui na terra, aonde jaz o maligno. Nós vivemos em um mundo em que a corrupção ela impera. Nós vivemos em um mundo corruptível, que tem a sua natureza pecaminosa. E nós temos essa própria natureza pecaminosa. Então, o que é que existe? Existe uma batalha entre carne e espírito. É isso que Paulo diz. Uma batalha diária, que precisa ser vencida diariamente. Tem um texto, uma citação, né, popular, que diz que dentro de nós existem dois lobos, e um santo, um profano, um carnal, um espiritual. São duas naturezas brigando entre si, e que vencerá a que for mais alimentada. Nós precisamos, queridos, alimentar essa natureza espiritual, porque cada dia, todos os dias, a batalha, nós travamos uma batalha pela santificação. Se queremos ser santo como Deus é santo, nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Fazer como Paulo, como Pedro, ali na sua primeira carta nos diz, como Paulo também nos diz em Romanos capítulo 12, como Pedro ali na sua primeira carta nos afirma. Nós precisamos zelar pelo nosso entendimento e depender e descansar na graça de Jesus. É isso que eu e você precisamos fazer. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: portanto, cingidos os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. É isso que Pedro ali falando na sua primeira carta, a igreja nos afirma. Nós precisamos, queridos, ser santos. Nós precisamos cingir os nossos lombos com a santidade. Muitos pecados podem entrar em nossa vida através da nossa mente. Então, Paulo também nos aconselha a renovar a nossa mente. Ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro nos diz, olha, cinjam os lombos de vocês cingindo vossos lombos
do entendimento, nós sejamos sóbrios, sejamos prudentes, dependamos inteiramente da graça de Deus, né? A santidade não se alcança, queridos, por força própria. A santidade, ela vem pela graça. Foi pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça foi um favor imerecido que Deus fez por mim e por você ao morrer ali na cruz. Eu e você não merecíamos, mas Deus, no seu infinito amor, Ele morreu por mim e por você. Então, isso é graça, é o favor, é a dispensação do Senhor dada a mim e a você. Então, Pedro diz, olha, cinjam os lombos de vocês do vosso entendimento, que sejamos preparados, né? E Paulo, ele afirma isso, olha, não se conformem, não, renovem o entendimento de vocês. A nossa fé, queridos, ela precisa ser racional. A nossa fé precisa ser racional. E o que nós temos visto muito nos dias de hoje são as pessoas se deixando levar pela emoção. São pessoas preocupadas com o sobrenatural, quando Deus nos convida a termos uma fé racional, uma fé com entendimento, e buscar renovar esse entendimento na palavra de Deus. Só assim, diariamente, nós iremos vencer essa guerra que é travada entre carne e espírito, quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo de Deus, quando nós procuramos nos alimentar da sua palavra. E aí, precisamos também, queridos, ser obedientes e santos em todo o nosso procedimento, porque não basta só se encher da palavra, não basta só ler a palavra, nós precisamos vivenciar essa palavra, né? Paulo Freire, ele diz o seguinte, ele diz que a teoria sem a prática, ela é só verbalismo. E a prática sem a teoria é só ativismo. Parafraseando Paulo Freire, eu digo para você o seguinte, que não adianta só conhecer a letra, porque a Bíblia diz que a letra mata. A letra mata. Não podemos só conhecer a letra, precisamos vivenciar essa letra. Não podemos só viver de teorias, precisamos vivenciar aquilo que nós estamos pregando, porque teorias, querido, sem prática é apenas verbalismo. E práticas demais, sem a palavra de Deus, sem a essência da palavra de Deus, é ativismo. E nós temos visto isso muito, as pessoas cheias de coisas para fazer na igreja do Senhor, sem um tempo disponível para o Senhor. Nós precisamos ter tempo de qualidade para com o nosso Deus. E nós precisamos também, diante de Deus, nos colocarmos como servos, para trabalharmos na sua obra, naquilo que Deus nos designou, naquilo que Deus colocou, chamou você para fazer. Então faça, trabalhe com amor, com dedicação, e Deus vai suprir todas as tuas necessidades, né? Então nós precisamos viver viver aquilo que nós pregamos. Então precisamos obedecer, nós precisamos ser obedientes, ser santos em todo o nosso procedimento. 1 Pedro 1:14-15 nos diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, também sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não devemos nos moldar, queridos, às paixões que tínhamos no tempo da ignorância. Não podemos continuar vivendo como no tempo quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, quando não conhecíamos a este Deus. Nós precisamos, queridos, ser santos em todo o nosso procedimento. E sobre o processo de santificação, nós precisamos entender duas coisas. Nas palavras de Jerry Bridges, ele diz o seguinte: nós podemos dizer que a santificação, ela a busca de santidade, ela é uma aventura conjunta
entre Deus e o cristão. Duas coisas nós precisamos compreender, que a busca pela santificação, ela é conjunta. Ela é entre Deus e o homem. Ela precisa entre a parte de Deus, mas também existe a parte do homem. Não, ninguém pode atingir qualquer grau de santidade, de santificação, se Deus não trabalhar na sua vida. Se Deus não trabalhar na sua vida, tirando, lapidando, tudo aquilo que precisa ser lapidado. Mas também é absolutamente certo que ninguém atingirá também a santificação sem um esforço de sua parte. Deus faz a parte dele. Jesus Cristo morreu ali na cruz por mim e por você. O Espírito Santo de Deus faz a parte dele na minha vida e na sua vida, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus fala diariamente em nossos corações. Agora nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus e praticar e ir para a ação. Porque não adianta só Deus falar ao meu coração. Não adianta só Deus falar ao seu coração. Não adianta só o Espírito Santo de Deus estar dizendo ali no seu ouvidinho: Paulina, você está errada, isso você vai fazer isso mesmo. Se Cristo tivesse aí em seu lugar, faria isso. Às vezes o Espírito Santo de Deus fala assim com você. Ele fala comigo, eu tenho certeza que fala com você. Porque esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Contudo, queridos, nós precisamos ouvir. A nossa parte é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E fazer o quê? Praticar. E trabalhar conforme esse Espírito Santo fala em nossas vidas. Então, buscar uma vida de santidade não deve, querido, nos levar apenas a um mero cumprimento de regras e rituais. Mas essa busca de santidade, ela precisa ser um viver de amor e no amor. Quando contemplamos a santidade do Senhor, nós entendemos que nós fomos regenerados para uma vida separada, para uma vida de santificação, para uma vida de consagração a esse Deus, para uma vida separada de comunhão com Deus. Então nós precisamos enxergar o pecado com outros olhos. Nós precisamos enxergar o pecado com olhos espirituais. Nós precisamos enxergar o pecado como pecado. Existem muitos que estão se acostumando aos padrões do mundo. E tem trabalhado um evangelho de relativismo. Um evangelho de conveniência. Um evangelho de acordo com as nossas necessidades. Nessa modernidade líquida que nós estamos vendo a essência da palavra de Deus se escorrendo pelos nossos dedos e indo o mundo afora. Nós precisamos viver um evangelho, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais antigo e mais atual que existe. Há mais de 2024 anos atrás, essa palavra, ela foi escrita e chegou até nós. Com mais de 2024 anos de idade, a Bíblia é o livro mais antigo e mais atual que existe, porque ele fala as nossas vidas, ela fala aos nossos corações, e na palavra de Deus nós encontramos a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus não muda. Os tempos podem mudar, as gerações podem passar, mas a palavra de Deus, ela é a mesma eternamente. Deus é santo, Deus é puro, e a busca de uma vida de santidade não deve nos levar a um cumprimento de meros rituais, mas a busca, ao entendermos que nós fomos regenerados,
que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro para sermos separados. A Bíblia nos diz que nós somos povo santo, nação eleita, povo adquirido. E adquirido com quê? Com alto preço. Para quê? Para anunciar as novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos viver, queridos, apenas como uma desobediência qualquer. Nós não podemos entender o pecado apenas como uma desobediência qualquer. Nós precisamos entender o pecado como ele é, uma rebeldia contra Deus. É isso que o pecado é. É rebelar-se contra Deus. É ir de encontro à vontade de Deus. Que possamos entender que Deus, ele é santo e requer de nós a santificação. Quando nós compreendemos isso, nós fazemos como Paulo, e é isso que a palavra de Deus nos diz. E eu deixo esse versículo para você gravar no seu coração, porque já está gravado no meu. Eu já estou crucificado com Cristo, logo já não vivo eu, quem vive, né? Mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas quem vive é Cristo em mim. A santificação, portanto, ela consiste em cada cristão tornar-se uma cópia de Cristo. É isso que o nome cristão quer dizer, queridos. Pequenos cristos. Que sejamos pequenos cristos. Quando a imagem de Cristo estiver formada em nossa alma, quando nós compreendermos perfeitamente essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, quando nós deixarmos de sermos verbalistas e ativistas e passarmos a ser praticantes da palavra, porque é isso que Paulo Freire diz. Paulo Freire diz assim, olha, quando a gente pega a teoria e a prática, aí surge a praxis. A praxis. Quando nós pegamos a palavra de Deus e a prática, o vivenciar da palavra de Deus, aí nós temos a praxis. Nós vamos ter a prática da palavra, o viver da palavra. E aí eu e você podemos fazer como Paulo. Olha, eu já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Quem mais é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, assim sendo, contemplando a santidade de Deus e motivados por ela, queridos, busquemos a sua santificação para que sejamos santos como Deus é santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de paz, uma semana maravilhosa na sua presença, que a cada dia dessa semana venhamos a renovar as nossas forças no Senhor e nessa batalha diária entre carne e espírito, que o Espírito Santo de Deus prevaleça em nossas vidas e que a cada dia venhamos a refletir o brilho do Espírito Santo de Deus em nós. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigada, minha querida, você que nos assiste. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Já temos bastante inscritos, mas falta você, tá? A União Feminina faz a parte dela. Ela escreve os estudos. Esses estudos não são meus, eles são frutos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Mas a gente tem esse cuidado de pegar, né, de todo sábado, com exceção daqueles que, por uma impossibilidade maior, nós não temos condições de gravar. Às vezes nós estamos enfermos, outras vezes estamos na labuta mesmo, no dia a dia, mas nós temos esse cuidado de separar para o nosso Deus um tempo para fazermos os slides, prepararmos os estudos e estarmos aqui gravando. Mas e a sua parte? Qual é? A sua parte é compartilhar. A sua parte é se inscrever. A sua parte é dar um like. Quando você dá um like, o YouTube ele vai compartilhando os outros vídeos e vai, quando você também
se inscreve no canal. O YouTube compreende que esse estudo ele é relevante e ele começa a compartilhar a própria IA, né? Ela vai compartilhando ali o vídeo, ela vai fazendo esse papel que é meu e seu, né? Então compartilhe, se inscreva, dê um like aí, vamos compartilhar e que Deus nos abençoe e dê uma semana de paz. Um beijo e um cheiro no seu coração.